convite especial para vocês. De segunda a sexta eu te encontro aqui na TV e News, notícias do Brasil e do mundo e, claro, quadros especiais que você não irá perder. Saúde, política, esporte, direito, café, poesia, tudo isso em um só lugar. Segunda a sexta, 24.2 ou através do YouTube. Vem ser TVI! Sempre se amar. Sem você não existe amor, não dá pra rolar. Seu perfume e o seu batom me deixa sem ar. Nosso amor é perfeito, amor, não pode acabar. Me dá um aperto no peito e eu choro só de imaginar. Te quero agora. Joga pra cima, Salvador, vem, vem, vem. Sou 100% você. Me diga aí que valeu. Se joga, deixa a vida rolar. E a gente, volta da quinta, vai. Sou 100% você. Me diga aí que valeu. Se joga, deixa a vida rolar. E a gente, para sempre amar vocês. Vai, volta, Júnior! Jazenel! Tá legal, canta aí, canta aí! Por favor, me diga o que você quer de mim. Já te dei minha vida. Se eu errei, venha. Se eu errei, você insistir de novo em me querer. E quero saber qual a razão. Já não aguento. Atenção, bloco da quinta. Joga em cima e vai. Se não puder voar, não me tire do chão. Não me faça a cabeça com tanta ilusão. Não tem problema não, é melhor que eu esqueça de vez essa paixão. Por favor, me diga o que você quer de mim. Já te dei minha vida, mas você não quis assim. Se eu errei, não sei porquê. Você insistir de novo em me querer. E quero saber qual a razão. Já não aguento. Joga pra cima, se não puder voar, vem. Se não puder voar, não me tire do chão. Não me passa a cabeça. Se não puder me amar, não tem problema não. E é melhor que eu esqueça de vez essa. Cantou, cantou. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana.
Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Era uma vez, em terras próximas e terras distantes, eu embarquei em uma dura jornada. Eu cruzei as estradas menos percorridas. Eu voei para muito além das montanhas. Ele curou uma mãe e seu filho. Ele subiu até as nuvens. Ele respirou fogo. Ela lutou contra criaturas cruéis. Ela vestiu sua armadura brilhante. Ela enfrentou os gigantes do Império. Stop bombing health workers. Stop bombing patients. Ela ofereceu o elixir da vida. Ela ensinou palavras encantadas. Eles gritaram sua indignação. Where is the human rights? This is not camp, this is prison. Eles tomaram poções mágicas. Eles aprenderam a andar. Eles se perderam no caminho. Nós os encontramos entre o mar e as estrelas. Nós tivemos a ajuda de magos. Nós construímos castelos. Nós protegemos o tesouro. Nós fizemos tudo isso graças a pessoas como você. Ajude Médicos Sem Fronteiras a salvar vidas. Acesse agora msf.org.br. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas. Nas cores da cauda do pavão, distância e ar é visível. Tanta luz e gigante coração. Subiu, perdeu, tremeu o chão. Tem a fé, o azul que tá no freio. O azul é a cor da alegria. O cavalo não vende sem relevo. Um galope de Olina pra Bahia. Oh, tem a fé no azul que tá no freio. O azul é a cor da alegria, o cavalo mambendo e sem relevo, um galope de Olinda pra Bahia. O destino das estrelas onde o vento sentiu a flor. Diga! Sacude meu tempero de perfume, sou louco por você. Mas a vida volta pra ver. Nessa constelação de luz neon, herança de
de batom cor de maçã, dei pro céu. Oi, 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 oi. Agora a nave mãe vai decolar, eu já não posso mais te dar a mão. Oi, 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 oi. Vem Salvador! No caldeirão do amor, Bota pra beber, a ilusão é do bota pra beber. rio de lágrimas. Bota pra beber, no caldeirão do amor, Bota pra beber, a ilusão é do bota pra beber. rio de lágrimas. Céu azul, destino das estrelas, onde o vento sentiu a flor. Mas a vida saúde, meu tempero de perfume, sou louco por você. Mas a vida Essa constelação de luz neon, herança de batom cor de maçã, veio pro céu. Oi, 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 oi. Agora a nave mãe vai decolar, eu já não posso mais te dar a mão. Gritei pro céu. Gritou o quê? oi, 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 oi. Salvador, Se bota pra beber, o caldeirão do amor, bota pra beber, sonhador, bota pra beber, rio de lágrimas. bota pra beber, O caldeirão do amor, bota pra beber, ilusão é do bota pra beber. rio de lágrimas. E quando o vento bater no seu cabelo e espalhar tua magia pelo ar, ele vai me encontrar esperando que o destino revele, enfim, os segredos que tem pra me contar. Venha, Margarê. Há quanto tempo que eu te quero do meu lado, nossos caminhos não haviam se cruzado. Meu coração bate mais forte na emoção de ter você pra mim. Vamos, Jupira. Oh, aquele grito que era preso na garganta se transformou, a nossa vibração é tanta. Cante comigo pra dizer a todo mundo: Diz é aí. Salvador! Subir. É o bicho, vou te devorar. Eu sou. É o bicho, Vou te devorar, eu tô de lençol. Quando o vento bater no seu cabelo, e espalhar tua magia pelo ar. Padre Renatão, ele vai me encontrar esperando que o destino revele, enfim, os segredos que tem pra me contar. Se joga malucada lá. Há tanto tempo que eu te quero do meu lado, nossos caminhos não haviam se cruzado. Meu coração bate mais forte na emoção de ter você pra mim. Você que tá vendo na TV, aumenta o volume aí, lá. Aquele grito que era preso na garganta se transformou e a nossa vibração é tanta. Cante comigo pra dizer pra olha o chão de Salvador tremendo na pipoca do mundo, hein? Vai! É o bicho, vou te devorar, eu vou te ler, eu sou. é o bicho, vou te devorar. Beijo Nayara Oliveira. Sônia Dias. No Carnaval de Salvador. É o bicho, Vou te devorar. Eu tô de lençol. Aí, família! Tamo juntão!
somente mão em cima, bate palma, porque nós temos que degustar cada centímetro da pipoca do Mudei. Vamos nós, axé raiz. Eu quero ouvir muito barulho. Sim, era um jardim muito delirante, com mil e um lance de brilho e de cor. Alex, é a mistura mais pura, é a mais pura mistura do cheiro de amor. Ô, Lequinho, e quem sabe um dia a gente se encontra lá, não é? Com amor e prosa nos dias de carnaval. Sentir a magia de poder estar, sentindo a magia do cheiro das rosas. E a galera vai! Oh, 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 oh. Venha! Cheiro de amor. Oh, oh. Cheiro de amor. Oh, oh. Galera da TVE, beijo mãe, beijo mãe. Cheiro de amor. Oh, oh. Sim, era um jardim muito delirante, com mil e um lance de brilho e de cor. É a mistura mais pura, é a mais pura mistura do cheiro de amor. E quem sabe um dia a gente se encontra Galera da lá, Macaco Gordo. com amor e prosa nos dias de carnaval. Macaco gordo, tira a magia de poder estar, sentindo a magia no meio das rosas. Chiclete! Subiu. Oh, 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 oh. Cadê Chico? Cheiro de amor. Oh, oh, pode foliar. Oh, oh, oh. Cheiro de amor. Oh, sangue. Cadê a Disney, Chunk? Cadê a Disney? Que brilho é esse negro? Me diz que é o da paz, me diz que é o do amor, me diz que eu quero fazer. Que brilho é esse negro? Me diz que é o da paz, me diz que é o do amor. É isso aí, minha gente. Você acabou. Eu sou Fernanda Andrade, tricologista, especialista em calvície e queda capilar. Aqui na clínica utilizamos ciência, tecnologia de ponta, exames de imagem e protocolos exclusivos para tratar com precisão, entregando assim resultados reais e duradouros. Mais de 500 pacientes já passaram por aqui e recuperaram não só a saúde dos fios, mas também a confiança e a autoestima. Cada fio conta uma história e eu estou aqui para ajudar você a reescrever a sua. Pras meninas cheias de mar, quando ouve a guitarra, gosto de vai virar carnaval, vai virar carnaval. Na moral, filma esse momento. Eu
especialmente pra vocês, porque foi aqui que eu lancei a música que tá pra se tornar a música do Carnaval de 2026. Foi exatamente aqui. Nós lançamos isso no meado de dezembro. E é aqui nesse ponto que eu quero recriar esse momento para poder dizer que esse foi o meu primeiro dia do Carnaval de Salvador. Salvador, o mais alto que vocês puderem. Olha o fundo do trio como já tá. Já abriram uma roda gigante. A galera no fundo tá pra onda hoje, viu? Prepara, Salvador. Prepara, Salvador. Eu disse 1, 2, sai do chão. Ela é roleira. Onde está o dono do seu carnaval, o dono do seu verão? O país chegou! De cima, Salvador! A música do carnaval de vocês. Aí, um gata quer fazer meu carro de suíte. Como é que resiste esse convite? Se tu vem por cima, galopa naquele pique. Joga a mão pra cima, eu disse aí. Pra cima, Salvador! Vai! Me beija no banco da Panamera que eu sento com carinha de princesa. Vai me beija no banco da Panamera que eu sento Salvador, oi, só ligou aí, velho. Ah, não acredito. Segura o trio aqui que eu preciso falar com eles. Gata, chamou pra dar. Silvana, olha isso, velho. Como é que resiste esse convite? Só gosta da bagaceira. Você faz do meu coração, querendo ficar. Eu não posso negar que a gente nasceu pra sempre se amar. Sem você não existe amor, não dá pra rolar. Seu perfume e o seu batom me deixa sem ar. Nosso amor é perfeito, amor, não pode acabar. Me dá um aperto no peito e eu choro só de imaginar. Te quero agora. Joga pra cima, Salvador, vem! Você me diga aí que valeu. Se joga, deixa a vida rolar. E a gente volta daqui, ainda vai. Sou 100% você. Me diga. E foi na rua, foi o carro, foi assim que aconteceu. Foi por cima, foi por trás, nossa química bateu. Safadinho é problema, só não é problema meu. Carinha de quem não presta, só não é eu faço gostoso, eu faço gostosinho.
fica na ponta do pé. Engata na marcha. TV, um beijo pra você. E aí que valeu, se joga, deixa a vida rolar. E a gente, para sempre amar vocês. Vai, Volta, Júnior! Jazenel! Tá legal, canta aí, canta aí! Comprei uma variante, a nega vendeu. Essa nega, eu fiz uma nega que a nega não comeu. Escondi uma parada e a nega matou. Essa nega, levantei o amor e a nega derrubou. Quero ouvir, vamos lá. Assim já é demais. Assim já é demais. Sua mãe me deu de machucador. Eu não sou pimenta e a sua mãe me machucou. Sua mãe me deu de machucador. Eu não sou pimenta e a sua mãe me machucou. Baixinho a banda. Gente, pra quem não sabe, eu queria contar rapidinho aqui um pouquinho da história do samba. Na época da escravidão, veio para cá o lundu junto com os escravos. E o lundu era tipo uma mania com um pouco de sensualidade. Virou samba em 1841, quando nasceu aqui em Salvador, Xisto, Bahia. Esse foi maravilhoso. Logo em 1854, Tia Seata, em Santo Amaro, espalhou o samba, fazendo suas rodas de samba, levou para o Rio de Janeiro. E de lá foi semeado no mundo todo. E agora está de volta em 2026, a sua terra-mãe, a Bahia, que é filha da África. E a gente vai cantar nesse clima assim. Quero ouvir todo mundo comigo, certo? Sua mãe me deu de machucador. Eu não sou pimenta e a sua mãe me machucou. São Cosme me mandou fazer 2 camisinhas azul. No dia da festa dele, São Cosme quer caruru. São Cosme mandou fazer 2 camisinhas azul. Quero ouvir. No dia da festa dele, São Cosme quer caruru. Oi, vadeia, Cosme, vadeia. 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 Oi, vadeia.
imagem, quero todo mundo respondendo comigo. Assim já é demais. Assim já é demais. Ela me bate, me xinga, me ama, passa na cama, me deixa suave. Assim já é demais. Eu não posso ficar sem a nega. Assim já é demais. Eu não posso ficar sem a nega. Ela me bate, me xinga, me ama, passa na cama, me deixa suado. Beijão, Vânia e Nayara. DVR. Beijo pra vocês. E um beijo grande a todos os profissionais da imprensa. Bom carnaval pra vocês, certo? E a gente vai seguir nesse clima mesmo. Eu sou Fernanda Andrade, tricologista, especialista em calvície e queda capilar. Aqui na clínica utilizamos ciência, tecnologia de ponta, exames de imagem e protocolos exclusivos para tratar com precisão, entregando assim resultados reais e duradouros. Mais de 500 pacientes já passaram por aqui e recuperaram não só a saúde dos fios, mas também a confiança e a autoestima. Cada fio conta uma história e eu estou aqui para ajudar você a reescrever a sua. Alô, Gustavo Lindalva, alô, Pururu, alô, Osmar. É carnaval. Joga morrer. Acorda pra ver. Balança a banda. Já é carnaval, cidade. Acorda pra ver.
delícia, é na delícia. Meu amor, quero viver é na delícia. E te fazer gozar. Quero viver é na delícia. E me fazer gozar. Quero viver na delícia. E gozar com você. Salve a nossa polícia militar, desejar um bom carnaval para todos. Já é carnaval, cidade, acorda pra ver. Já é carnaval, cidade, acorda pra ver. A chuva passou, cidade, e o sol vem aí. A chuva passou, cidade, e o sol vem aí. Brincar de menina, fazendo menino. É mais de verão, é lua de dia, ô cidade louca. Quero viver na delícia. É na delícia, é na delícia. Quero gozar, oh. É na delícia, é na delícia. Meu amor, quero viver na delícia. E te fazer gozar. Quero viver na delícia. E me fazer gozar. Quero viver na delícia. E gozar com você. É na delícia. É na delícia, Gozar com você. é na delícia. Cidade acorda pra ver. É na delícia, é na delícia. É na delícia, é na delícia. Momento! Coisa maravilhosa! Minha rainha! Que delícia, que gostoso. Eu sou Fernanda Andrade, tricologista, especialista em calvície e queda capilar. Aqui na clínica utilizamos ciência, tecnologia de ponta, exames de imagem e protocolos exclusivos para tratar com precisão, entregando assim resultados reais e duradouros. Mais de 500 pacientes já passaram por aqui e recuperaram não só a saúde dos fios, mas também a confiança e a autoestima. Cada fio conta uma história e eu estou aqui para ajudar você a reescrever a sua. Sentir na escadaria do carro Gente, agora. manda aí mais uma pra gente. Roraima,
tradição, com toda a sua religião, tentada, motivada a ser mutilada pelos heróis anônimos da história. Estamos aqui sobrevivendo, e desse jeito assim, Ileaie, Curuzu, Passo de Angole. 17 de janeiro de 2005, foi a inauguração da TVI. Inauguramos às 17 horas com o programa Cidade Já, que era o Reginaldo Silva que apresentou o primeiro programa da TVI. Era um programa que falava de política, falava dos assuntos do cotidiano da cidade. E daí até hoje nós nunca paramos, 20 anos fazendo uma programação 24 horas, a favor da região, que hoje pode dizer, nós temos um canal de TV por assinatura. Agradeço muito a Deus, eu agradeço também a todas aquelas pessoas que passaram por aqui, vários profissionais. Quando você vê que o que você aprendeu, você conseguiu transmitir para alguém de alguma forma, e essa pessoa assimilou isso e virou um grande profissional, né? Eu me sinto realizado nesse ponto aí, fico muito feliz. E também ao telespectador, porque o assinante de Itabuna, da TV a cabo, né? Nós batemos um recorde aqui na cidade, e Ilhéus também, né? A nível de assinantes de TV, né? Muitos assinantes assinaram a TVC, hoje é TVC, né? Era TV Cabo. Então, na época, muita gente assinou para assistir a gente, para acompanhar a gente, né? Então foi um recorde para uma cidade como Itabuna, chegou a um número muito alto e a gente ficou muito feliz. E repercutia tudo, e como repercute até hoje, tudo que a TVI faz, né? O público nos aceitou de uma maneira assim muito carinhosa e hoje a TVI é uma marca da cidade, é uma marca da região. Eu agradeço do fundo do meu coração. Obrigado aí por esses 20 anos da TVI. Estamos de volta e por aqui já em clima carnavalesco, mas dando aqui uma pausa na transmissão do Carnaval de Salvador para trazer para vocês o assunto com Kleber Torres em mais um episódio especial, mais uma entrevista saindo por aqui. Claro, você acompanha agora na telinha da TVI, por isso pode rodar a vinheta porque vem aí o assunto Kleber Torres. Este conteúdo é uma obra independente.
Seus comentários e opiniões são de responsabilidade dos seus idealizadores, não refletindo pensamentos e opiniões da emissora TVI. Estamos começando mais uma edição de O Assunto É, com o Roberto José, secretário de Segurança Pública de Itabuna, que já foi secretário de Transporte e Trânsito, ex-presidente da FIC, do Conselho da Criança e Adolescente, além de criador e coordenador do projeto Cidade da Paz, entre 2013 e 2016, um período que Itabuna era uma das cidades mais violentas do Brasil. Ele também é bacharel em Direito, é policial civil e é mestre em Geografia pela Universidade Federal de Sergipe, com uma tese sobre análise regional com ênfase na criminologia e ambiente. Roberto, você assume a Secretaria de Segurança Pública em que momento? Qual as metas que você tem hoje para a sua agenda de trabalho até o final do governo? Bom dia, né, a todos. Satisfação, Kleber, estar aqui com você no TVI News, de retorno aqui. Sempre a gente está aqui, em alguns momentos, sendo entrevistado. Na verdade, Kleber, a gente sucede Humberto Matos, delegado. Nós já trabalhamos juntos, né, inclusive na mesma delegacia. Ele tem um legado à frente da Secretaria de Segurança e Ordem Pública, dentro do mesmo governo, né, o governo Augusto Castro. Nós experimentamos, como você falou, nós passamos em Itabuna por um momento muito crítico de violência. Itabuna hoje é uma das cidades mais seguras. E notadamente, Kleber, que as ações da Prefeitura, elas contribuem decisivamente. Eu sou um dos defensores da participação da Prefeitura nos programas e ações de segurança pública. Quando a gente fala em segurança pública, você que está em casa, e algumas pessoas que talvez não tenham o conhecimento devido, acha que segurança pública é essencialmente polícia, né? E a gente do direito diz que polícia é a ponta do iceberg, né? A última rácio. Quando todas as coisas não estão funcionando bem, né? Quando a família não funciona bem, quando a igreja não funciona bem, quando você não tem geração de emprego e renda, quando você tem uma sociedade com uma série de problemas, inclusive ambientais, eu estou dizendo do ponto de vista da sociologia urbana, aí você tem um caldo propício à violência, né? Principalmente a domínio de narcofranquias. Mas quando você vem com essas ações de prevenção primária à violência, Kleber, que é notadamente atribuição do município, aí você começa a resolver as coisas. Eu gosto muito de citar, por exemplo, os exemplos exitosos no mundo. Na época do meu mestrado é em uma análise regional, mas com ênfase em criminologia de ambientes, eu visitei a cidade que é modelo em segurança pública, mas em inclusão social, que foi Medellín, né? Medellín, na época, o prefeito chamado Sérgio Farjado implantou um programa lá e tirou Medellín do mapa da violência, né? Medellín era dominado pelo cartel de Cali, o cartel de Medellín, né? 2 cartéis. Um deles tem o famoso Pablo Escobar como o líder, né? Parece que tem mais de 100 mortes por 100 mil habitantes. Pois e Medellín era a cidade mais violenta do mundo. Hoje é uma das cidades mais tranquilas do mundo, é modelo nisso. Porque a violência não foi enfrentada apenas como uma situação de polícia. É preciso polícia, mas é preciso a repressão qualificada, aquilo que nós chamamos de repressão qualificada. Se a repressão qualificada não é bem feita, a gente tem problema. Mas se nós não fazemos a prevenção primária à violência, de pouco adianta. Então, Augusto Castro, o prefeito aqui de Itabuna, ele tem implantado, né, tem um projeto de governo que ajuda muito nesse sentido. Então, quando a gente fala de urbanização de áreas, Kleber, urbanização de áreas, a gente tem um conceito da sociologia criada lá na escola de Chicago, que chama de situações de anomia, de falta de norma, né? Depois disso, você tem uma série de situações que foram criadas, por exemplo, em Nova York, a chamada teoria da janela quebrada. A China, na época das Olimpíadas de Pequim, criou uma outra teoria para enfrentamento às gangues lá em Pequim, que é a chamada teoria do monte de areia, né, Sand Pile, que justamente visava isso. Então, quando você faz a urbanização de áreas, exemplo, a gente tinha aqui na beira-rio de Itabuna um espaço que servia de skate ali, um negócio muito mal feito, né? Mas um local abandonado, escuro. No final da tarde, início da noite, quem era que se reunia ali, notadamente? Pessoas para usarem drogas.
né? Os drogadictos. Quando você pega aquela área como está hoje, urbaniza, coloca equipamentos urbanos, um parque infantil, colocou ali uma parte de academia ao ar livre, melhorou, o que é que acontece? A população começou a se apropriar daquele espaço. Notadamente as pessoas que gostariam de ir para ali para usar droga já se sente incomodado, já não vai para ali. Essa é uma visão que ocorre no mundo inteiro e não foi diferente em Medellín. E a gente está experimentando isso em Itabuna com essa revolução na urbanização de áreas e da melhora circunstancial da mobilidade urbana na cidade. Mas Itabuna tem um problema também nessas áreas de jardins e tudo, roubo de fio, roubo de iluminação e tudo, que já deu prejuízo de mais de 1 milhão, segundo o poder público. Que aí é um outro problema que a gente tem em cidades grandes no mundo inteiro. O grande problema que aí são os drogadictos, né? Os drogadictos que estão em situação de rua. É preciso fazer um enfrentamento. A gente tem um centro POP, que é o Centro de População de Rua, que vem fazendo acompanhamento, que faz a chamada busca pessoal, né, atrás dessas pessoas para fazer encaminhamentos nos programas sociais. Mas a polícia, e aí notadamente a Secretaria de Ordem Pública, em parceria com as polícias civil e militar, precisa ter um olhar muito criterioso sobre isso. E aí buscando, Kleber, boas práticas no Brasil inteiro. A gente deve estar nos próximos dias dialogando, semana que vem, já com o pessoal da Polícia Civil, que é a Delegacia de Furtos e Roubos, né, o delegado Miguel Cicerelli e a coordenadora da Polícia Civil, que é Magda Sueli, para a gente montar uma estratégia. A gente já tem rascunhado aí a Operação Gota d'Água, que é justamente para fazer esse enfrentamento. Como é que esse enfrentamento é feito? Como é que foi feito? Como é que vem sendo feito nas grandes cidades? As chamadas boas práticas, fazendo uma fiscalização mais intensa em quem? No receptador. Ora, o receptador que vai comprar, adquirir desses drogadictos, por exemplo, o resto de cobre ou de chumbo, oriundo, por exemplo, de cobre, dá para perceber que aquilo ali foi um cobre extraído de uma via pública, né? Um cobre queimado, né? Ou um cobre novo. Então, se o sujeito adquire isso, ou, por exemplo, pedaços, porque ele pega o hidrômetro e quebra, se percebe que aquilo é um pedaço de hidrômetro. O sujeito que adquire, que compra aquilo, sabe que é oriundo de um furto, ele está cometendo um crime de receptação. E o crime de receptação é um crime continuado, né? O cara pode ter receptado esse boné aqui há 10 anos atrás. Se ele continua com boné, eu estou chamando de boné, mas eu nem sei o nome. Aqui um negócio elegante aí. Também não sei o nome. Não sabe, eu vou chamar de boné. O sujeito pega há 10 anos, receptou esse boné, ele continua no flagrante. O cara que furtou, não, já saiu do flagrante. Mas quem está receptando ele é o flagrante continuado. Está 10 anos com ele, está no flagrante. Então, a receptação é um crime continuado. E se a gente identifica isso e sabe, né, pelas circunstâncias, a situação fática, que é uma receptação, ele pode ser preso em flagrante. A gente, no primeiro momento, vai fazer um trabalho educativo para que ele comece a cadastrar essas pessoas ao adquirir no ferro velho esse equipamento, esse material, e na fiscalização a gente vai começar a repelir essas situações. Cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, cidades como Florianópolis têm adotado isso, e é uma boa prática que a gente vai trazer para Itabuna, e aqui a gente vai chamar de Operação Gota d'Água. Não impediria esse tipo de crime, no caso? Kleber, essas pessoas vendem para quem? Alguém está tendo lucro, né? Você tem uns drogadictos. Eu estou com alguns vídeos aqui de um sujeito, tá um vídeo, né? Vídeo de monitoramento de residência, o sujeito vai e subtrai, assim, na calada da noite, né? Na madrugada, melhor dizendo, um hidrômetro. Né? E a água fica jorrando ali horas, né? Até que a equipe da Imasa vá de manhã cedo e restaure ali. O drogadicto, né? O que é drogadicto, né? É um viciado em drogas. É um viciado em drogas, mas ele é tão viciado que ele já se encontra em situação de rua e ele não vive mais por outra razão, senão em situação de drogas. Por isso que eu defendo o internamento compulsório. Você já tem uma série de estudos que falam sobre isso. O drogadicto é o sujeito que não manda mais em si. Ele vive para e em razão das drogas. Então, a gente precisa ter um programa de saúde pública e um programa de políticas públicas sociais para fazer esse acolhimento. Mas a gente também tem um problema de segurança pública. E o problema de segurança pública, obviamente, a gente tem que ter uma visão sistêmica de fenômeno, mas a segurança pública precisa ter a repressão qualificada. E eu entendo, observando as boas práticas mundo afora, que a gente precisa aí
tratar o drogadicto, dar os encaminhamentos devidos. Em algum momento eles podem ser presos em flagrante por isso, mas, por exemplo, o sujeito que furta um fio numa via pública, é um furto qualificado, é um crime grave, porque é um furto contra a administração pública, né? Logo, um furto ou um dano nesse sentido é contra a administração pública. É um furto qualificado, é um crime qualificado. A receptação, se é material, também a pena, ela já agrava a pena, já é um agravamento de pena. Então a gente precisa ir atrás de quem compra isso. Quem é que compra? São os ferro velhos. A gente precisa fiscalizar esse ferro velho, se ele tem alvará para funcionar, se ele faz um cadastro dessas pessoas que estão indo vendendo, e lá, em loco, verificar a quantidade de fio que está ali, que é notadamente pela expertise do policial que está lá, um material oriundo de furto. Se você tem muito material, que é o material oriundo de furto de hidrômetro, que é um chumbo ali, é característico, ele sabe o que é de hidrômetro. Se tem de hidrômetro ali é porque alguém furtou o hidrômetro, quebrou aquilo ali e vendeu a ele. Ele sabendo que é objeto de crime, se ele recepciona aquilo, se ele compra, ele comete o crime de receptação. Agora, Itabuna tem uso de câmera para impedir esses crimes, né? Nas praças, jardins, equipamentos públicos, não seria um instrumento? O monitoramento, ele existe. Em espaços, como você falou, público, você tem os vídeos residenciais, que boa parte tem resolução muito baixa, não dá para identificar o rosto, né, das pessoas. Mas, assim, Kleber, o que é que a gente tem de boas práticas, principalmente nas cidades brasileiras, é você fazer uma repressão, né, uma fiscalização mais intensa em quem recepta, no receptador. Ele faz isso porque tem alguém que compre. Se você pega o receptador e você aperta ele, aquela demanda por aquele material vai começar a baixar. Ninguém vai começar a comprar. Se não tem ninguém comprando material oriundo de furto de hidrômetro, ele não vai furtar mais porque vai perder o valor para ele. É ou não é? Agora, a violência no país tem diminuído ou tem aumentado? Bora lá, aí falando aqui como pesquisador do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, sou membro pleno do Fórum e sou pesquisador em Criminologia de Ambientes. Kleber, o que é que a gente tem visto, acompanhado aí os que a gente chama de Mapa da Violência, o Anuário da Violência, que é todo ano publicado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Nós temos nos últimos 10 anos, 15, uma diminuição nos MVIs. O que é MVI? Morte violenta e intencional. Era 50 mil, está em 40 e pouco, né? Isso. A gente tem uma tendência de queda, uma redução. E aqui explicar para quem está em casa o que é morte violenta e intencional. Porque antigamente a gente falava homicídio doloso. Ora, homicídio doloso ele tem uma especificidade, mas feminicídio não é homicídio doloso. Feminicídio agora é um crime autônomo. A partir de 2015 ele passou a ser um crime autônomo. Tem um artigo só para ele, que é o artigo 121A. Ele não é homicídio, né? Ele é feminicídio, que é matar a mulher em razão de ser mulher. Aí você tem latrocínio, que é um 157, é um outro crime. Você tem lesão corporal seguida de morte, 129 com a qualificadora. E também tem a morte por oposição policial. E o Brasil ainda tem um sofisma daquele de crime similar ao homicídio, que é aplicado por menor adolescente, que eu acho injusto. Pois é, e aí você já tem isso quando identifica que o autor não é uma pessoa maior de idade. E aí você tem a similitude dele, que é a homicídio. Aí o que é que nós fizemos, pesquisadores? Vamos reunir isso tudo em uma única sigla, que é o MVI, Morte Violenta e Intencional. Que aí a gente passa a ter um retrato, por exemplo, a morte por oposição policial, antigamente a gente chamava de auto de resistência à prisão. Mudou, botou um nome bonito agora, é morte por oposição policial. Ela é um indicador de violência. A gente precisa, né, enquanto sociedade, enquanto Estado, fazer o acompanhamento disso. A morte por oposição policial também vem reduzindo no Brasil, notadamente houve um crescimento no Rio de Janeiro, em razão da política implementada lá pelo Castro. A Bahia, nos últimos 2 anos, ela tem uma tendência de redução, né? Ela tinha uma tendência de crescimento. Agora, com a política de segurança pública adotada pelo atual governador Jerônimo Rodrigues e pelo secretário Marcelo Werner, que tem uma visão muito interessante sobre segurança pública, né? Kleber, estava falando que violência ela é uma palavra complexa e multifacetada. Igualmente, as respostas à violência ela tem que ser também
complexa e multifacetada. Tem uma resposta que é de polícia. A polícia tem que fazer atuação na repressão qualificada. A polícia que investiga, ela tem que investigar bem. Porque se o fuzil chega na comunidade, ele chega de alguma forma. Né? Ele vem pela fronteira, é utilizado dinheiro para lavagem de dinheiro, né? O dinheiro sai do circuito periférico de economia para o circuito central de economia, via o quê? Via fintechs. As fintechs que a Operação Carbono Oculto desmantelou um esquema de lavagem de dinheiro do PCC em São Paulo. E onde é que estavam essas empresas? Ali na Avenida Paulista, né? Lavando ali 46... Como o Banco Marca estava... Como o Banco Marca, né? Lavou ali 46 bilhões de reais. A Polícia Civil da Bahia, recentemente, nos últimos meses, em operações, desmantelou um esquema de lavagem de dinheiro, inclusive com vereadores envolvidos. Aqui em Ubaitaba, em Salvador, Salinas de Margaridas, né? E ali na região metropolitana de Salvador, o sujeito lavou em um único posto de saúde, em um único posto de combustível, mais de R$1 bilhão. É dinheiro oriundo do tráfico de drogas. Então, a repressão qualificada, eu preciso do ostensivo preventivo, que é uma atribuição da Polícia Militar, da Polícia Rodoviária Federal, que é fiscalização de rodovias, mas está no ostensivo preventivo, e, notadamente, agora das guardas civis municipais, que vem nos últimos anos ganhando atribuições, e agora com a PEC 18/25, que está em tramitação no Congresso, ela passará a ter o nome de Polícia Municipal. Eu sou entusiasta do papel das guardas civis municipais, pelo papel dela, mas pelo papel do município, de policiamento de proximidade ou de comunidade, que a gente sabe, que é uma boa prática mundo afora, né? As polícias nos Estados Unidos são polícias municipais, todas polícias de ciclo completo. Ela faz o ostensivo, mas também investiga. São municipais. São municipais. O Brasil, a gente tem, Kleber, um modelo de polícia que eu chamo, né? Eu escrevi um capítulo sobre isso, em um livro cujo título é Por uma Segurança Pública Democrática, Cidadã e Antirracista, e tenho como colega desse livro, eu tive até aqui no lançamento, cedi um aqui para o nosso diretor aqui da TVI, Barbosinha. Eu tenho como colega de livro o vice-presidente Geraldo Alckmin, Tasso Genro, que foi ministro de Justiça, inclusive o Alckmin escreveu sobre a importância de se ter um Ministério de Segurança Pública. Está se discutindo agora, muito provavelmente será criado, porque é um tema da próxima campanha. Então, assim, a segurança pública ela é complexa, a resposta também tem que ser complexa. Eu sou entusiasta do papel da guarda, mas do papel também dos municípios, né? Na prevenção primária, mas no papel que as guardas podem ter como força de uma polícia municipal ostensiva e preventiva nas suas ações. Os municípios... Kleber, os municípios vêm crescendo em atribuições nos últimos anos no Brasil, e a partir da Constituição de 88. Só que esse crescimento de atribuição não vem crescendo o repasse constitucional das arrecadações em impostos. E né? o governo arrecada cada vez mais, é recorde. É recorde, e os municípios... E as despesas aumentando e o endividamento do governo também. E os municípios sofrem muito. Então, eu estava conversando com o prefeito aqui da região, aqui de Jussari, que a gente estava falando sobre o Pacto Federativo, né? É preciso fazer uma discussão sobre um novo pacto federativo para a gente redefinir a nova repartição do bolo de arrecadação, né? Os municípios, ninguém mora no Estado, ninguém mora na União, as pessoas moram no município. O Estado e a União são peças ficcionais. O pau quebra no município. O Estado fica com 65%, 70% da arrecadação, os estados 25%. Pois é, o município acaba sofrendo com isso e cada dia mais atribuições. O município precisa participar mais das discussões sobre segurança pública. O modelo Medellín prova bem isso. Lá é um outro modelo de polícia. Medellín, e é Colômbia, né? Está aqui do lado. É um modelo que serve muito para a gente. Os municípios precisam participar muito, Kleber, porque a prevenção à violência ela é muito mais eficiente do que a repressão. E prevenção à violência você se faz com, por exemplo, com a escola de tempo integral de qualidade. Quando eu falo escola de tempo integral, o meu conceito é tempo integral com educação integrada. Porque não dá para ter uma escola de tempo integral sem educação integrada, porque aí vai ser só um local para depósito de menino. A educação precisa ser integrada. E aí eu falo também como educador aqui, né? Agora, a municipalização da polícia, a polícia não tem autorização para usar armas de grande porte, de grosso calibre.
E, por exemplo, outro dia em uma cidade pequena aqui da região, que eu acho que foi Coaraci, que circulou nas redes sociais, 2 caras na rua com metralhadoras. Eu acho que nem o policiamento da cidade, o destacamento, tem metralhadora. Bora lá, isso aí já é uma discussão vencida, né? Ocorreram algumas arguição de conceitos de constitucionalidade. As guardas municipais, se antigamente estava restrita a municípios acima de 100, depois acima de 50 mil habitantes, hoje isso está vencido, né? As guardas municipais são forças hoje de segurança. A PEC 18/25 que está em tramitação vai consolidar, inclusive, o que já existe de jurisprudência e de doutrina, né? Jurisprudência do STF, de doutrina, os doutrinadores que constroem isso. Ela vem consolidando isso, trazendo as guardas civis como polícia municipal. As guardas civis, para o uso de arma de fogo, ela precisa cumprir um pré-requisito básico. Por exemplo, as guardas civis, com uso de arma de fogo, ela tem que ter uma corregedoria forte, ela precisa ter uma ouvidoria forte. E os policiais municipais, que eu gosto de chamar de agentes municipais de segurança pública, eles precisam ser capacitados. E a fiscalização é feita pela Polícia Federal. Então, uma vez cumpridos os pré-requisitos, essa força de segurança pode comprar arma de fogo, sim. Agora, como qualificar, por exemplo, o policial municipal numa cidade de 10 mil habitantes, 5 mil? Não, qualifica. O município tem que ter, de fato, Kleber, município de 5 mil, de 10 mil, talvez não tenha fôlego financeiro para isso. Se não tem, aí tudo bem, deixa por conta do Estado, você vai ter uma guarda civil sem o uso de armamento, porque para ter o uso de armamento, a gente precisa cumprir esses outros pré-requisitos. Mas se ele tem condições e fôlego para isso, ele vai fazer, mas os seus agentes das guardas municipais, eles precisam estar capacitados devidamente para que a Polícia Federal dê autorização para que aqueles agentes portem durante o serviço arma. É óbvio, o sujeito que dirige, ele precisa ser capacitado, ele tem que ter a carteirinha para dirigir, né? A CNH, que agora, isso é um ato muito importante do governo federal, ele desburocratizou, né? Trazendo um pouco aqui para a questão do trânsito, ele desburocratizou o acesso à CNH, porque antes era um acesso que o sujeito pobre era um obstáculo ele chegar, né? Existe pesquisa aí que mais de 60% de quem utiliza a motocicleta não tem a CNH, porque o cara vai ter que optar ou comprar moto para ir trabalhar, ir para o seu corre, ou vai comprar uma CNH que custa em média R$4.000, custava, né? Então aí eu estou só trazendo esse exemplo da CNH para voltar para o policial que porta a arma de fogo, policial municipal, guarda municipal. O sujeito que dirige precisa da CNH. O sujeito que porta a arma, ele tem que estar capacitado, inclusive verificado a sua condição. Claro que por concurso tudo isso é verificado, mas você precisa fazer isso em períodos, né? Se ele tem condições psicológicas para portar uma arma de fogo. Agora, Itabuna é uma cidade também que é a 160ª, eu já digo isso várias vezes, 160ª. Por isso que já gravou essa colocação. Primeira cidade do Brasil em população. Quando a gente vai para a renda per capita 20 mil, nós somos 63 na Bahia, 3.180 no Brasil. E o que é mais grave, 39% da população ainda vive de Bolsa Família, tem uma renda metade do salário mínimo. E aí, como mudar esse quadro, que é também uma forma de violência? Olha, eu estava discutindo hoje isso sobre o empreendedor aqui na nossa cidade, né? O empreendedorismo, ele é muito importante. Porque o empreendedor, ele vai e se cadastra com o MEI, ele passa a ser um emprego formal, mas não um emprego de carteira assinada. É uma das preocupações do governo, né, do prefeito Augusto Castro, porque Itabuna, Kleber, ela tem naturalmente uma vocação, ela tem uma vocação natural para o serviço, né? O terceiro setor. Fico muito intrigado quando alguém diz assim, né? Principalmente em época de campanha, eu vou atrair indústrias para Itabuna. A vocação de Itabuna não é indústria. A gente pode até ter indústria, isso vai complementar o nosso PIB, mas a vocação de Itabuna é serviço, é comércio e serviço. Itabuna cresceu voltada para a sua Interlândia, ou seja, os municípios circunvizinhos que vêm a Itabuna em busca de serviço. Enquanto Ilhéus cresceu para a exportação da commodity, né? Tanto que a conformação urbana de Ilhéus agora no limiar do século XXI, está mudando mais, né? Sendo essa cidade dos resorts e do turismo, embora o turismo de Ilhéus precise realmente de uma revolução lá, para que os fazedores de turismo entendam qual é a lógica do turismo, o que é que vem dando certo em Itacaré, o que é que vem dando certo em, por exemplo, Arraial da Ajuda, Porto Seguro. Se você observar, Maraú, o que é que tem lá de diferente que não tem aqui em
em Ilhéus, quem está fazendo turismo, quem faz lá, os empreendedores disso são notadamente do sul, sudeste do Brasil, né? Saber o que é que essa turma tem de visão sobre turismo e o que é que a turma daqui de Ilhéus tem. Como é o atendimento de Ilhéus? Atendimento. Como é o comércio de Ilhéus? Atendimento. Você já foi lá, Ilhéus? Como é que é Itabuna? Itabuna é muito mais acolhedor. Itabuna tem essa vocação. E aí, quando você fala sobre a renda per capita, Itabuna como uma cidade de serviço, ela tende a consolidar isso. E a renda em Itabuna aumentar. Kleber, essa é uma tendência. A renda no Brasil está aumentando. E às vezes o sujeito diz assim, mas eu estou com dificuldade, você que está em casa, eu estou com dificuldade de contratar um pedreiro. É porque você quer contratar ele pagando muito mal. E aí o pedreiro ele começa a selecionar. Bom, quem está me contratando é Kleber, ele me ofereceu um dinheiro melhor do que você que está pagando muito mal. Então ele vai para Kleber, depois vai me procurar e não vai a você. Você não vai ter acesso a essa mão de obra. A tendência no Brasil daqui mais uns anos, ficar como os Estados Unidos da Europa, que esses empregos eles precisem ser muito bem remunerados para continuar tendo gente trabalhando nisso. Porque as pessoas vão começar a fazer a opção. Se você observar, o desemprego no Brasil está em nível recorde de baixo, né? Há 15 anos atrás, 10 anos atrás, agora o período de Bolsonaro, 4, 5 anos atrás, a gente tinha 2 dígitos de desemprego. O desemprego caiu a um nível que a gente está na casa de 5, né? Mas isso não é mascarado pelo Bolsa Família, que deixou muita gente fora do mercado de trabalho e muita gente deixa de procurar emprego e é considerado que não está no mercado? Não, tem muita gente que vai para empreender, né? Justamente para não ter a questão da carteira assinada, porque acha que isso atrapalha. Mas isso não é mascarado, não. O Brasil precisa de programas sociais, Kleber. Se a gente observar a história política do Brasil, o Brasil ele foi muito perverso. Eu ia utilizar uma palavra aqui que a dona de casa, eu vou utilizar perverso, que é uma palavra elegante, né? Mas tem um significado terrível. A política brasileira ela foi perversa e a gente tem que dar respostas sociais em razão de uma história muito perversa. Bora lá, a gente precisou de 2 leis de proibição do tráfico de escravo. A primeira não pegou, a segunda não pegou. Aí depois, em 1888, a gente teve a lei da abolição da escravatura no Brasil. O Brasil foi o último país a abolir. O último, Kleber. E aboliu de que forma? Não incluiu a mão de obra. Né? Disse assim, eu vou abolir e aí vocês ficam ao léu, ao Deus dará. Pior do que isso, Kleber, nós importamos mão de obra branca para branquear a população brasileira. Pior. Aí vem outra coisa muito pior. Tem outra coisa aqui muito pior. Essa mão de obra importada da Europa, elas foram para o sudeste do Brasil, especificamente, e receberam lá condições de empreender. Então Santa Catarina, que se orgulha de ser um estado muito desenvolvido, foi porque nós bancamos a reforma agrária de Santa Catarina quando abolimos a escravatura, importando a mão de obra europeia e dando a essa galera terra para produzir e dinheiro para iniciar. Por que não fez isso com os nossos irmãos escravizados, né, que foram sequestrados, submetidos à tortura, à morte, e quando houve a suposta abolição da escravatura, que para mim, quanto leitor crítico da história, eu sei que não foi isso. O que houve foi a desacorrentação dessas pessoas e colocada ao léu, né? Essas pessoas foram habitar onde? Na periferia, na franja das cidades, né? Construindo as favelas, indo para a área de risco, né? Indo para... Mas tem a lenda também de que a favela foi criada pelos soldados que vieram da Guerra do Paraguai, não tinham onde viver e eram geralmente pretos, mas pobres, parte desses pretos pobres eram oriundos de quê? Da senzala, né? Que foram lá e que voltaram, que já estavam nessa condição. E aí, Kleber, só consolidaram a situação. Então, só para voltar à questão do Bolsa Família, o Bolsa Família é uma política essencial, e aí usando a frase de Cristóvão Buarque, que foi senador em Brasília e que reitor da UNB. Ele diz assim, em seu livro Vidas ao Léu, quem quiser depois compre. É um político sério, É um político sério. Ele, apesar da idade, ele faz uma política jovem, né?
O pessoal é da velha política, não, ele é da nova política, ele faz uma política jovem. E ele fala sobre Bolsa Família. Kleber, o Bolsa Família, se acabar agora o Bolsa Família, será uma desgraça. Mas se o Bolsa Família não acabar daqui a 30 anos, também será uma desgraça. Não acabar como ele é, porque eu preciso trabalhar essas pessoas, principalmente na capacitação, para que elas vão em busca da renda e do emprego. Traz duas matérias essa semana interessantes. Uma é o seguinte, é a brasilificação da economia dos países desenvolvidos. E acho que os Estados Unidos já estão se brasilizando. Essa brasilização é o seguinte, o país tem uma dívida grande, aplica mal os recursos e o crescimento é comprometido, inclusive com o envelhecimento da população e os problemas que vai ter no futuro, em 30 anos, por exemplo, com a Previdência, para pagar salário de aposentados e tudo. E os caras analisam o Brasil de uma forma crítica, aquela revista The Economist, e a matéria sai na BBC. A BBC também traz uma matéria sobre o Brasil interessante. O Brasil discute semana de 6x1, fim do 6x1. Os Estados Unidos, o nego está discutindo 996. 996 é o seguinte, 9 horas da manhã até 9 horas da noite de trabalho e 6 dias por semana para os caras da alta tecnologia e da alta tecnologia. E aí, quem está certo? E aí, quem está certo é a Europa, né? Que lá já existe a escala 6x1 e os países que adotaram isso, Kleber, deram um salto em desenvolvimento e a economia está crescendo, circulando bem. Porque você falou uma coisa interessante aqui, a questão da população. E depois eu quero voltar para o Bolsa... da população. Eu quero voltar para o Bolsa Família, porque quem mais recebe Bolsa Família não é o pobre. Ele recebe Bolsa Família, é o rico, mas com outro nome. Com isenção tributária, com essa taxa da poupança, né, a Selic, que é de 15%. Aí o sujeito que tem R$1 bilhão, ao invés de empreender, de montar empresa, ele bota lá no mercado especulativo, porque ele já tem líquido e certo 15%, título ao tesouro, né? Com as deduções fiscais, com as isenções fiscais. Hoje o sujeito que tem, por exemplo, você tem um carro velho, a depender da idade, ele ainda continua pagando IPVA, mas o sujeito que tem um jatinho, né, está começando agora um processo para que essas pessoas paguem um imposto similar ao IPVA por ter esse bem. Então, assim, não tinha. Né? O imposto sobre grandes fortunas, embora esteja previsto na Constituição de 88, até hoje não foi regulado. E por que não foi regulamentado? Porque nós elegemos os ricos, que são super bem representados, que são eleitos pelos super pobres. Inclusive no Congresso Brasileiro, a maioria dos parlamentares eleitos ou são políticos, ou parentes de políticos, ou tiveram alguma ligação com a política. Pois é, e são eleitos por nós. Os secretários, eram diretores... Então, assim... as pessoas falam, porque o Bolsa Família está na casa aí ao ano aí de 66 bilhões de reais. Mas se você pegar os programas sobre isenção fiscal no Brasil, isso é 3 vezes mais. Aí você pega, eu estou só falando de isenção fiscal, agora o de incentivo fiscal, que é para essa galera rica. Que eu não estou dizendo que não tenha, que é importante. Mas, por exemplo, França, a Itália... a Inglaterra, a Espanha tem programas de estímulo às questões sociais. Os Estados Unidos agora vão implantar um programa similar, isso sob o governo Trump, um programa similar ao Bolsa Família lá nos Estados Unidos, porque isso é importante. Agora imagine o nosso país, o Brasil, um país que a história do Brasil, volto a dizer, é perversa. Eu ia falar um nome aqui que talvez seja um palavrão, mas em respeito a quem está em casa aí, meu amigo Kleber, eu estou falando escroto. Quer dizer, a gente não fez uma libertação da população escravizada, nós colocamos ele à margem do circuito da economia, colocamos para morar nas periferias, nas áreas de risco, e aí, mais perverso ainda, que, volto a dizer, eu ia falar um palavrão aqui, a gente importa mão de obra europeia, damos dinheiro a essa galera da Europa, damos terra para produzir e colocamos à margem essa população escravizada, né? Que dizem lá, nós libertamos essas pessoas escravizadas. Não, a gente só desacorrentou e fizemos uma coisa extremamente perversa, foi colocar à margem. Kleber, e resultado disso é a gente tem um país extremamente desigual.
você tem uma galera que tem muito e uma população que não tem nada. E a gente precisa desses programas afirmativos, né? Dessas políticas afirmativas para incluir. E ainda temos uma crise moral, talvez, né? Que é, por exemplo, o caso do Banco Mar. Sabe? Eu acho que é uma grande crise moral pelo seguinte, o nego diz que o prejuízo foi 12 bilhões, que foi o do BRB, do Banco de Brasília, não foi. Tem mais 50 bilhões que foram do pagamento do fundo de compensação pago pelos bancos, que tem esse fundo de garantia para os investidores até 250 mil. E tem mais uns 6 bilhões para ser pago pelo pessoal do Banco Rio, que é outro banco dele, digital, que também foi fechado pelo Banco Central. E o próprio STF saiu desmoralizado nessa questão. Teve que trocar o relator, né? Toffoli. Que tinha relações profundas com o grupo do banco, né? A gente tem uma questão moral muito grande no Brasil, né? É que essa turma, a elite que sempre governou o Brasil, que é elite política, é a mesma elite econômica, né? Que sempre governou o Brasil, ela tem essa amnésia moral, né? Assim, coisas que elas julgam como crime é dos outros, né? O pobre é o sujeito de renda média que comete. Mas esse é o mesmo discurso da direita e da esquerda. A direita é condescendente com seus aliados e a esquerda também é condescendente. Pois é, a gente não pode relativizar essas questões morais. Crime é crime. O sujeito que é sonegador de imposto é um criminoso tão cruel quanto o sujeito que está traficando ali na esquina, né? Ou que faz lavagem de dinheiro utilizando esses bancos, né? Como um político que desvia dinheiro de saúde e provoca a morte de pessoas, esse político é tão responsável quanto o assaltante que mata o cara na esquina. Quanto o latrocida, né? Latrocida, Só que o latrocida mata no varejo e esse é no atacado. No atacado, na porrada, né? Então é isso, a gente tem essa discussão moral. Como eu falei aqui no início, violência, ela é complexa e multifacetada, né? Igualmente, Kleber, resposta para a violência, ela é complexa e multifacetada. Então, eu estou na Secretaria de Segurança e Ordem Pública. A gente precisa fazer a nossa parte na repressão qualificada. Mas a Segurança e Ordem Pública também trabalha com comércio ambulante, né? As pessoas que deambulam na cidade fazendo comércio, que são empreendedores. E a gente tem que ter um olhar social sobre eles, mas por outro lado a gente precisa ter uma ordem mínima estabelecida. E fiscalizar a qualidade do produto que ele está vendendo. Também fiscalizar a saúde da população. Isso, a gente precisa fazer isso. Itabuna, ela, volto a dizer, é uma cidade empreendedora, voltada ao serviço. A gestão do prefeito Augusto Castro, a gente potencializou isso, ele consegue potencializar isso. Primeiro, quando paga funcionalismo público em dia, você tem a oxigenação desse dinheiro circulando na cidade, você tem empreendedores dentro da cidade a cada dia. Itabuna é uma das cidades da Bahia que mais tem empreendedores cadastrados no MEI, né? O Sebrae tem esses dados que é importante. Eu estive conversando com uma pessoa que é de Itabuna, mas mora fora e observa o crescimento de Itabuna, as coisas. Ela observou o seguinte, que antigamente tinha uma rivalidade Geraldo e Fernando, que disputavam a hegemonia política, coisa, e que isso gerava estimulava políticas de desenvolvimento e tal. Hoje o prefeito Augusto Castro não tem adversário, tem adversários fracos e não tem oposição praticamente. Você vê isso na Câmara, né? E isso pode dificultar essa visão desenvolvimentista. Não, eu acho que, assim, Augusto, ele tem uma visão muito clara sobre o desenvolvimento da cidade e ele faz uma gestão fora da curva, né? Quando ele percebe que ele tem uma articulação fantástica, tanto no Estado quanto na União, né? E aí ele consegue trazer projetos importantes de infraestrutura. Mas não é só isso, ele percebeu que era importante sanear a máquina pública, para que a partir disso ele conseguisse pegar financiamentos externos, inclusive em um banco internacional, para fazer o financiamento de obras importantes de mobilidade. E a cidade, uma vez com essas obras de infraestrutura, de mobilidade, né? Você melhora as condições da cidade e você começa a atrair empreendimentos importantes para a cidade de Itabuna. Então, essa é uma visão, e como essa gestão está fora da curva, acaba enfraquecendo a oposição, que a oposição por oposição, e esse dia eu vi uma entrevista do vereador Clodovil, que é delegado, ele falou assim, olha, eu fui eleito na oposição, mas como é que eu vou fazer uma oposição ao governo que está dando certo? Um governo que tem uma visão estratégica de desenvolvimento. Isso custou a ele críticas até Isso custou a ele crítica do partido, mas é uma lucidez. Clodovil eu conheço, é muito inteligente e tal, e
ele faz esse posicionamento dele está corretíssimo, né? Então, o que atrasou Itabuna? Essa dualidade geral do Fernando. Fernando, a gente sabe que foram gestões ruins para a saúde, para a educação, mas ele conseguia, via convênio, o staff político dele conseguia uma obra importante, né? Aí colocava lá, mas não eram obras integradas às cidades. Hoje a gente vê um projeto de integração da cidade. Mas nos primeiros mandatos dele, ele ainda tinha o problema que o cacau gerava muita riqueza e a prefeitura tinha uma renda muito grande, sabe? É uma arrecadação grande em função do cacau. E a gente precisava estar preparado, porque assim, isso aqui é manual de economia. Qualquer local que vive sob um monopólio, ele está sujeito a cair. Uma vez quando o monopólio rui, qualquer problema no monopólio, né, na produção, na monocultura, melhor dizendo, na monocultura do cacau, surgiu um problema, derrubou toda a cadeia produtiva. Né? A cidade começou a atrair um êxodo rural das cidades circunvizinhas. Isso inchou as periferias e trouxe consigo um problema grave que foi a violência. Nós figuramos com a mais violenta do Brasil. 2009 foi o último número, né? Que a gente chegou ao ápice da mais violenta. E esses programas, né, iniciado lá atrás e consolidado agora na gestão de Augusto Castro, a gente começa a colher, né, os frutos desses programas desenvolvidos ao longo dos anos. Mas a Bahia tem entre as 10 cidades brasileiras, 20 cidades brasileiras, tem 10 da Bahia, entre as mais violentas. E aí? Bom, aí eu te falei que a violência é uma palavra complexa e multifacetada. O Brasil, a gente está vivendo uma redução dos MVIs, morte violenta e intencional. Isso é atribuído a alguns fatores. Um dos fatores é a política de segurança pública, ela tem tido foco. E agora, com a PEC 18/25, que consolida o Sistema Único de Saúde, a gente tende a melhorar. Mas, Kleber, a gente teve o achatamento da demografia, do mapa demográfico do Brasil. Está nascendo menos gente e eu tenho uma população envelhecendo, ou seja, a base piramidal está achatando. E aquele público que morre mais no Brasil está diminuindo o tamanho. Isso é estatística. Onde é que está o maior público de jovens no Brasil? Sabe onde é que está? Nos estados mais pobres do Brasil, que são onde? Bahia, Piauí, sabe? Então você tem esse público maior. Isso é uma causa, demografia. E quem está em casa precisa entender do que a gente está falando. Violência é complexa e multifacetada. Eu não só explico a violência sob um aspecto. Tem que ter polícia na rua, é fuzil, é caveirão, é helicóptero. Isso não é segurança pública. Isso é outra coisa, menos segurança pública. Segurança pública é repressão qualificada, é uma visão sobre prevenção primária, é uma visão sobre essas coisas. Ponto. A gente tem também, aí explicando aqui, nós tivemos em 2017 um fato que nós da inteligência chamamos fato portador de futuro, que foi a morte em Pedro Juan Cavalheiro. Tá terminando? Está terminando. Mas termine a mensagem. Pronto, só para resumir. Então a gente teve um fato ali que motivou a quebra de armistício entre PCC e CV. Começaram a brigar e disputar espaço no Brasil. E o Nordeste, ele entra como espaço de consumo de droga, mas também espaço de ponte para exportação de droga. Então, uma vez que ele começou a ser disputado, a gente teve o crescimento de mortalidade aqui. E o espaço de conflagração também. Exatamente. Bem, como o tempo da gente é escasso... A gente vai marcar um outro dia só para falar sobre isso. Dia para falar só sobre isso. E outra coisa, como sexta-feira é carnaval, um bom carnaval para todos. E também um livro é de James Brown, Sua Vida, Sua Música. Uma biografia de 630 páginas, de J.R.J. Smith, um jornalista e colunista do Village Voice, que fez uma obra interessante sobre um músico polêmico que trocava tiro, trocava tapa, e foi o pai do soul, e o pai do funk, era um especialista em música negra, e um gigante do soul, e um gênio da música. Bem, um filme seria Solaris, de Andrei Tarkovsky, de 1972. É um filme tão importante quanto Odisseia no Espaço, de Stanley Kubrick. O Tarkovsky é autor também de Stalking. Não é esse perseguidor do coisa, não, mas é perseguição também numa terra sem dono.
E esse drama dos Solares é uma ficção científica de um psicólogo que vai para uma nave espacial ver por que a tripulação enlouqueceu. É um filme interessante e que termina com uma mensagem voltada para a salvação da Terra. Muito obrigado, bom final de semana. Era uma vez, em terras próximas e terras distantes, eu embarquei em uma dura jornada. Eu cruzei as estradas menos percorridas. Eu voei para muito além das montanhas. Ele curou uma mãe e seu filho. Ele subiu até as nuvens. Ele respirou fogo. Ela lutou contra criaturas cruéis. Ela vestiu sua armadura brilhante. Ela enfrentou os gigantes do Império. Stop bombing health workers. Stop bombing patients. Ela ofereceu o elixir da vida. Ela ensinou palavras encantadas. Eles gritaram sua indignação. Where is the human rights? This is not camp, this is prison. Eles tomaram poções mágicas. Eles aprenderam a andar. Eles se perderam no caminho. Nós os encontramos entre o mar e as estrelas. Nós tivemos a ajuda de magos. Nós construímos castelos. Nós protegemos o tesouro. Nós fizemos tudo isso graças a pessoas como você. Ajude Médicos Sem Fronteiras a salvar vidas. Acesse agora msf.org.br. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas. E em clima carnavalesco que a gente segue por aqui, porque tem muita coisa boa, Carnaval de Salvador já pipocando por aí, é folião nas ruas, curtindo o carnaval, aproveitando ali da pipoca, dos camarotes que esse ano estão ali mais do que nunca vibrando com grandes nomes da música. E o que eu tenho a falar aqui para vocês é, esse ano a TVI vai trazer para você todos esses dias de carnaval, uma retransmissão mostrando ali então os trios, os grandes nomes da música brasileira ali em Salvador, e já tem muitos artistas desembarcando, aí no aeroporto de Salvador. E claro, a gente tem aqui para vocês algumas das novidades. Além de Salvador, a gente sabe que a Sapucaí já começa aí na vibração de carnaval, porque a partir do dia 16 começam os desfiles das escolas de samba. Então vem aí um grande desfile. No dia 18, quarta-feira, acontece então ali o desfile das campeãs, ou seja, as 6 escolas com maiores notas voltam para Marquês de Sapucaí, voltam para a Avenida e fazem ali um show, um espetáculo. Há uma expectativa também para já saber aí, né, o spoiler, o que vem no samba enredo das escolas campeãs ano passado. Tem também ali musas já postando nas redes sociais ali um pouco dos lookinhos, né, das roupas, os trajes, aquelas roupas bem pesadas e que a gente, quando vê na avenida, parece que vislumbra ainda mais, né, aquela coisa linda. Então, o Rio de Janeiro recebe aí um público que é muito querido, que vai para curtir, para aproveitar esse carnaval, assistir esses desfiles das escolas de samba. E Salvador recebeu aí, então, muitos artistas. Teve Péricles está lá em Salvador, hein? Desembarcou ontem no aeroporto de Salvador.
no Luiz Eduardo Magalhães. A gente tem também aqui Paola Oliveira, que chegou por aqui, já está curtindo bastante aí a cantora Marina Sena. Tem muitos artistas aproveitando desse carnaval aqui da Bahia. Agora, além dos artistas que chegaram aqui para curtir um pouco desse carnaval de Salvador, a gente também tem aí a expectativa da música do carnaval. A música do carnaval já está aí entre alguns tipos. E quais são elas? A gente tem ali axé, tem funk, tem diversos ritmos, mas dentre as mais esperadas e mais comentadas, temos então Léo Santana ali com Marquinha de Fita, que é uma música que está bombando, Tony Salles, Panameira, temos diversos outros. A Ivete Sangalo lançou uma também, Vampirinha, também, que já está sendo muito aceita pelo público. Tem já trabalhando muito, o DJ Pedro Bem, Sampaio. pô, não tem problema com o Augusto, não, pô. E a votação, ela vem Nunca tive problema com o Augusto, não. Vai dar pra mandando emenda, aí todas essas mandando emenda pro cara direto aí. Vai dar para aproveitar e você Pra Danilo, comenta porque assim, aqui, ó, velho, comenta os caras da mídia, Danilo, quer jogar um monte de gente na oposição. E porque... Qual é a sua aposta? Faz a sua aposta, deixa aqui o nome da música, pô. o hit que vai ganhar aí o hit do Danilo verão, tem esse problema, mas Danilo é um cara que... de 2026. Eu não ligo pra essas coisas, Danilo, um ano não, pô. que chega agora aí na expectativa de coisas incríveis para todos nós. E há quem diga que o ano só começa depois do carnaval. Então, depois do carnaval vem a música ali do verão e a gente, ó, traz aqui para você o resultado também. Mas antes de finalizarmos o programa de hoje, eu quero trazer uma notícia muito, muito triste. Um episódio que aconteceu, então, e deixa o coração, né, tanto aqui de quem fala quanto de quem assiste, triste pela situação. Esse episódio, ele ganhou uma notoriedade muito grande nas redes sociais. Uma tristeza, de fato. O secretário de Itumbiara, ele foi, então, ali responsável pela morte dos 2 filhos e se suicidou. Ele havia contratado um detetive particular. Ele é um secretário de governo, casado com a filha do prefeito da cidade de Itumbiara, o Thales Naves Alves Machado. 40 anos, acabou descobrindo aí uma suposta traição através do detetive. Depois ali foi confirmado através dos vídeos, das imagens que circulam hoje nas redes sociais. Após o episódio, a esposa estava ali então em São Paulo, em uma viagem. O Thales percebe que pelo comportamento da esposa, as coisas não estavam indo como era de costume. Ou seja, que tinha algo ali em que ele estava desconfiando, então ele contrata esse detetive, o detetive faz ali então toda a investigação, descobre o que estava acontecendo, que eram esses encontros amorosos à escondida. E nisso, o Thales recebe essas imagens e acaba então cometendo ali o suicídio e também a morte dos 2 filhos do casal. Essa é aquele tipo de notícia que dá uma dor no coração, principalmente quando se falam de 2 crianças, 2 inocentes. É um caso muito complexo e embora eu tivesse aqui meu posicionamento pessoal, é um caso tão complexo que envolve outras camadas para além da nossa opinião, para além da opinião pública. Era uma família, um casal com 2 filhos, com certeza um dia sonharam com essas 2 crianças e que viviam ali então para eles. Outro ponto que é importante a gente ressaltar dentro disso tudo, desse contexto, é de que o sangue desses 2 inocentes foi derramado por uma traição, mas que foi culminante do ato do pai que em desespero praticou esse crime. É importante ressaltar que sim, é um crime. Ele tirou a vida dos filhos. A gente não sabe qual foi o pensamento dele naquele momento, mas 2 vidas inocentes não devem pagar pelo preço de uma traição, pelo preço da dor que o Thales estava sentindo e agora uma mãe também que chora diante de tudo. As pessoas, elas
esquecem de que o ser humano não é posse do outro. Quando o relacionamento não vai bem, eu acredito que ambas as partes devem se respeitar e deixar que o tempo resolva. De que forma? Se não dá mais para manter aquele relacionamento, é melhor terminar, separar. E se for para voltar, uma hora vai acabar acontecendo esse reencontro. A vida reaproxima. O mais importante nisso tudo é que ambas as partes mantenham o respeito, principalmente porque existiam 2 filhos naquela história. Então o Thales, psicologicamente abalado, visivelmente pela carta que foi deixada, a gente percebe ali um tipo de dificuldade em que ele estava enfrentando com aquela situação, o que não justifica jamais o ato praticado pelo mesmo. Tem juízes na internet, através de comentários, julgando o pai, julgando a mãe, mas isso a gente deixa então ali para que fique somente no seu pensamento. Você não precisa ir para as redes sociais comentar absurdos sobre o Thales que ninguém conhecia, sobre as crianças, ou sobre a mulher, ou sobre o companheiro da mulher. O que a gente sabe nisso tudo é que uma família foi desfeita e da forma mais cruel possível. Ninguém está aqui para fingir ou fechar os olhos diante dessa situação e dizer que foi só uma fatalidade e pronto, não. Foi uma tragédia completamente anunciada. E de que forma? A estatística mostra o feminicídio e as taxas como elas estão. O relacionamento hoje, quando ele passa de saudável para tóxico, ele tem algumas características que são bem claras e as pessoas precisam entender, identificá-las e tentar resolver. Então, se o relacionamento não vai bem, respeite a si mesmo, respeite o outro, termina. A vida ela segue e tem que seguir. E o que aconteceu ali foi uma tristeza sem fim. Então, eu me despeço de você hoje, do nosso programa, com esse pensamento de que a vida vale muito mais a pena do que a gente finalizar dessa forma, tirando a vida de inocentes e até mesmo a própria vida. Então, fica essa mensagem aqui ainda de tristeza de fato e de sentimentos pelo que aconteceu. A essas famílias que choram agora, né? A família do Thales e também a da esposa do Thales. Mas a gente deixa aqui o nosso carinho para você de casa, por mais um dia, por mais uma sexta-feira juntinhos. Um beijo carinhoso, fiquem com Deus e até segunda. Bom carnaval!